Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente resolver aqui algumas questões de vestibular, sempre focando, como você sabe, em história e nos principais vestibulares, porque geralmente são vestibulares que têm um conteúdo bastante abrangente e você pode, estudando para eles, estuda para qualquer outro vestibular, seja em que estado você está. E hoje nós vamos resolver então aqui o Enem 2020, sempre lembrando que o objetivo é fazer uma revisão em cima da questão, porque aí você já sabe mais ou menos como aparece, certo? E tenta não só resolver a questão, mas discutir um pouco o tema, porque aí você vai relembrando coisa que você viu no cursinho, que você viu no colégio e bem preparado lá para a prova, certo? Então vamos lá rapidinho já para a primeira, na prova que eu peguei, na versão é a 46, você pode procurar e depois acompanhar. Geralmente eu deixo aqui para você, eu deixo alguns segundinhos, certo? Mas você tem essa liberdade de parar e tentar resolver. Inclusive eu recomendo sempre isso, né? Bato sempre nessa tecla. Tente resolver, porque depois de você ver meu comentário, a tendência é você concordar comigo e não venha a dúvida. Nesse momento é fundamental a dúvida também, porque ela vai ajudar você a saber onde eventualmente tem algum probleminha de conceito. Então, tenta resolver antes do meu comentário. Mas, como eu disse, vamos lá então. Essa questão, né, como disse 46, é uma questão, eu vou ler o enunciado e a gente já vai discutindo, beleza? Então diz assim, ó, o movimento sedioso ocorrido na capital de Pernambuco em 1817. Então, pessoal, veja, dando uma paradinha aqui. Nesse caso, quem já estudou o conteúdo fica mais fácil, porque vai saber que esse movimento foi a famosa Revolução Pernambucana em 1817. Foi um movimento que geralmente você estuda no colégio, quando você estuda as revoltas chamadas separatistas. Foram várias, mas aquelas mais, né, importantes que passaram para o conteúdo do ensino médio, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Então, na ordem, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento a cogitar a separação de Portugal, certo? Mas um movimento mais elitizado. A Conjuração Baiana foi um movimento mais popular, com mais ou menos o mesmo perfil, separatista, republicano, mas tinha o elemento da abolição da escravidão, que a Inconfidência Mineira não contemplava, e essa revolução, como disse, Revolução Pernambucana de 1817, sempre lembrando que a família real estava no Brasil, então foi um movimento contra, né, a dominação portuguesa, e com essa curiosidade, porque o governo português estava aqui, né, o Dom João VI tinha chegado em 1808. Mas vamos lá então. Eu vou até reler, tá? O movimento sedioso ocorrido na capital de Pernambuco em 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, não tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagraram ao seu soberano. Então você percebe aí uma nítida visão diferente sobre o movimento, falando que, olha, não foi iniciativa de um ou dois, há um descontentamento geral. E a Gazeta do Rio de Janeiro, onde se encontrava a família real, que era a capital do Brasil na época, já, né, dizendo então que era um desvio de norma, certo? Uma mancha na história. Mas vamos ver o que o examinador
cobrou nas alternativas. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre os acontecimentos, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dimensões entre, aí sim, as alternativas. A, quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Então, pessoal, veja, eu falei muito en passant, já que não era o objetivo específico da questão, mas que desses movimentos, o único que colocou a questão da abolição da escravidão foi a Conjuração Baiana. Então, por exemplo, não é o caso aí dessa alternativa A, certo? Vamos para B. Grupos regionais acerca da configuração político-regional. Veja, grupos regionais faz sentido porque o movimento foi em Pernambuco, então é regional, não foi no Brasil inteiro. Acerca da configuração político-territorial, faz sentido, certo? Já que colocava, como eu disse, a ideia da separação, né, de Portugal. Enfim, vamos ver se tem outra melhor? Vamos para a C. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico. Pessoal, se você estudou minimamente aí, não tem nada a ver com essa alternativa, certo? Dedidado, homens livres em torno da extensão do direito de voto. O tema aqui é separação. Então, né, direito de voto, os homens livres, de certa forma, é óbvio que tinham que ter renda, não, o voto era censitário, mas eles tinham direito de voto. Então, não é bem o caso. Et levante, elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Olha, você pode até considerar que foi pelo menos liderado por elites locais, certo? Agora, acerca da ordenação do monopólio fundiário, eles já detinham isso, certo? Desde a época das capitanias que eles detinham esse monopólio fundiário. Então, não poderia ser uma reivindicação desse grupo. Portanto, a alternativa correta é a B. Como eu disse aqui em outras oportunidades, o Enem, nos últimos anos, em função do maior número de alunos, em função de muitas universidades estarem adotando a nota do Enem para ingresso na sua faculdade, o Enem está com um perfil mais parecido com os demais vestibulares. Se fosse, pessoal, há 10 anos atrás, provavelmente as alternativas iriam estar discutindo essa postura diferenciada de um jornal do outro. Por exemplo, os dois concordam, os dois discordam, ou né, o primeiro concorda, o segundo não, coisas desse gênero. Você tem que usar também o bom senso quando você vai responder as questões, pessoal. Com raríssimas exceções, se, por exemplo, você sabe que as lideranças, pelo menos, eram pertencentes à elite, elas não vão cogitar a abolição da escravidão, porque elas são donos de escravos. Eles não vão contra seus próprios interesses. Então, essa questão, como eu estava dizendo, para a gente finalizar, partir para outra, ela discutiu esse tema, quer dizer, é uma questão mais conteudista e não de interpretação de texto, como muitas vezes acontecia no Enem antigamente, tá? Então você vai ter que ficar atento também a essa parte mais conteudista nos últimos Enems.